negue-se a si mesmo. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz. Dia após dia, negue-se a si mesmo. Dia após dia, tome a sua cruz. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar repousando em cada lar nesse dia, nessa noite, e que o nome do Senhor possa ser glorificado sempre através de nossas vidas, através de nossas famílias. Mais uma vez nós estamos aqui para juntos adorarmos o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor. E como sempre, todas as quartas-feiras, nós estamos aqui para juntos cultuarmos o Deus vivo. E nesse momento eu gostaria de convidá-los para que juntos a gente pudesse orar ao Senhor. A palavra de Deus diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar e invocai-o enquanto Ele está perto. E eu tenho certeza que o nosso Deus, o Espírito Santo de Deus, está aí perto de você, no seu lar, aonde você estiver. E, crendo nesta palavra, nós vamos juntos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Pai bendito, Pai de amor, em nome de Jesus, nós invocamos o Teu nome nesta noite. E queremos agradecer ao Senhor, ó Deus, por esse dia, por tudo que o Senhor proporcionou nesse dia, ó Deus. E até aqui, nesse horário, o Senhor tem nos ajudado. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. E eu tenho certeza, Pai, que o Senhor vai continuar nos auxiliando, nos ajudando e nos abençoando durante todo esse restante de dia. E também toda a nossa trajetória, porque o Senhor é um Deus bom, um Deus poderoso, um Deus que ama, um Deus que se preocupa com o seu povo. Quero colocar, ó Pai, diante do Senhor, todos os meus irmãos, todas as minhas irmãs, a juventude da igreja, ó Pai, toda a liderança da igreja, Senhor. Ó Deus, quero colocar também, ó Deus, as crianças diante do Senhor, as famílias, ó Deus, da nossa igreja. Quero colocar, ó Deus, e te pedir as tuas ricas bênçãos sobre a vida de cada um, de cada família, que o Senhor os conduza, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a vida de cada um deles, meu Pai. E que nessa noite nós possamos exaltar, possamos glorificar o Teu nome, ó Deus, para todos sempre. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe, Deus, a nossa gratidão nessa noite. Estamos aqui, ó Deus, para engrandecer o Teu nome, para louvar o Senhor e para, ó Deus, estar sempre reconhecendo o Teu senhorio sobre nossas vidas, ó Pai. Oramos a Ti, agradecidos no nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus, graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, mais uma vez nós estamos aqui e gostaria de convidá-los a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas, Evangelho de Jesus segundo Lucas, no capítulo 22, a partir do 39 em diante. Gostaria que vocês pegassem a Bíblia de vocês, eu creio que vocês já estão com a Bíblia na mão, e nós vamos ler esses versículos, do 22 ao 46. Vamos lá. E diz assim a palavra de Deus: E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiam. E quando chegou àquele lugar, disse-lhe: Orai, para que não entreis em tentação. Apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelho, orava, dizendo: Pai, se queres passar de mim esse cálice, todavia, se não faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente.
e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que o corria até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhe: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Queridos, essa passagem ela é muito pertinente, muito importante, porque nos impulsiona, nos alerta a estarmos orando mais ainda. Ele fala aqui que ele sobe para o Monte das Oliveiras e vai orar, e os discípulos ficam ali à parte esperando. E Jesus dá uma ordem: orai para que não caieis em tentação. E quando Jesus volta, encontra os discípulos dormindo. Aí Jesus diz assim: olhe, por que estás dormindo? Por que vocês estão dormindo? Orai e vigiai, para que não caiais em tentação. Vamos continuar orando nesses dias de pandemia, vamos continuar buscando ao Senhor, nos alimentando com a palavra dEle. Estamos com tempos de sobra nesses dias, para poder exaltar e glorificar o nome do Senhor. Meus queridos, vamos continuar adorando ao Senhor nesse momento, agora com o louvor. Vamos louvar ao Senhor. A palavra de Deus diz em Salmo 156, que diz o seguinte: todo ser que tem fôlego de vida, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Então vamos louvar ao Senhor nesse momento. Amados irmãos, boa noite, graça e paz. Este é o momento que nós vamos louvar ao Senhor. E eu te convido, meu irmão, para que você possa estar juntamente conosco, com esse trio aqui maravilhoso, estar louvando ao Senhor. Vamos nesta hora celebrar. Vamos celebrar o Senhor com júbilo, todos os moradores da terra. Nós somos a igreja, meu amado irmão. Você é a igreja, minha amada irmã. Vamos louvar esse Deus maravilhoso. Amados irmãos, temos motivos, muitos motivos para louvar a este Deus, para engrandecer o seu santo nome. Olha, quando acordamos pela manhã, devemos louvar ao Senhor, louvá-lo conforme a beleza da sua santidade. Vamos louvar, amados irmãos. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com uma alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é bom, Ele é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor. Celebre daí, meu irmão, que eu celebro daqui, e juntos celebraremos ao Senhor. Sirva a Ele. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com uma alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é bom, é muito bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, amém. Glória a Deus. Te celebramos, Senhor, por tudo que Tu representa em nossas vidas, ó Pai. Te louvamos e Te bendizemos. Aleluia. Ó Senhor, recebe o nosso louvor e a nossa adoração nesta noite. Amados irmãos, vamos declarar mais uma vez por meio do louvor. Vamos descer até a casa do oleiro. Vamos descer para estar na presença de Deus, que certamente o Senhor
irá nos refazer. O nosso Deus, amados irmãos, Ele tem um vinho novo. Ele tem um vinho novo para a sua vida. Ele tem um vinho novo para a minha vida. Vamos adorá-lo em nome de Jesus. Não há como descrever tua grandeza e teu poder, não há outro igual a ti. Sim, quando desço reconheço que foi pago um alto preço por mim. Eu vou descer a casa do oleiro e o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. Deus, não há como descrever tua grandeza e teu poder, não há outro igual a ti. Sim, quando desço eu reconheço que foi pago um alto preço por mim. Eu vou descer a casa do oleiro e o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. Eu vou descer a casa do oleiro, a meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. Glória a Ele, meu irmão. Eu te dou glória, eu te dou glória, eu te dou glória para todo sempre. Amém. Eu te dou glória, eu te dou glória, eu te dou glória para todos sempre. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Ok, meus irmãos, vamos continuar louvando a Deus, continuar adorando esse Deus maravilhoso que nos criou,
nós somos feitos para a glória dele, né? E estamos aqui mais uma vez para trazer o recado do Senhor para cada um de vocês, para nossas vidas. E que o Senhor possa estar falando aos nossos corações. Que vocês possam estar nesse momento colocando a mente de vocês cativa ao Senhor e o coração aberto para receber a palavra de Deus, que é viva e que é eficaz. Mas antes eu gostaria de orar ao Senhor para que Ele nos encha com o seu poder, com a sua graça. E gostaria de solicitar a vocês que estejam orando por nossas vidas, pela liderança da igreja, pela vida do pastor, que é o nosso líder maior, o nosso pastor. A gente carece das orações dos irmãos e das irmãs. Tem passado os dias difíceis, né? Dias difíceis, mas com o Senhor a gente consegue superar. Eu gostaria de orar nesse momento, né? E dizer que estou com muita saudade dos irmãos, das irmãs. Na última reunião que nós tivemos aqui, né, a gente pôde se abraçar, a gente pôde apertar as mãos dos irmãos, mas nesses dias a gente não está podendo fazer isso, né? Mas aprove a Deus que nos dá a vitória, né? Porque estamos com saúde, estamos com vida, em meio a tantas pessoas nesse momento que está sem poder nem falar, estão no leito, né? Estão acometidas dessa enfermidade e de outras várias enfermidades que ao longo da história vem surgindo na humanidade. E a gente tem que clamar ao Senhor. A palavra de Deus diz, clama a mim, né? A gente não tem a quem recorrer se não for o Senhor. É certo que tem a medicina, tem os meios aqui na terra, os meios materiais, mas nós temos meios espirituais muito mais poderosos que pode também transformar a vida de seres humanos. Vamos orar nesse momento, meus irmãos, em nome de Jesus. Pai bendito, Pai de amor, graças te damos mais uma vez e queremos agradecer ao Senhor por esse momento, ó Deus, momento que vamos transmitir a Tua palavra, que o Senhor nos use nesse momento, que desapareça eu, para que o Teu nome possa ser glorificado, para que o Senhor apareça e que essa palavra, ó Deus, que vai ser transmitida, essa mensagem, ela possa, ó Deus, edificar a minha vida que já foi edificada e a vida dos meus irmãos e irmãs e de todos que ouvem, ó Deus, e que vão assistir, ó Deus, essa mensagem. Ó Deus, que o Teu nome seja glorificado, sempre, em nome de Jesus. Amém. Ok, vamos lá. Gostaria de convidá-los a abrir a palavra mais uma vez, no Evangelho de Marcos. Evangelho de Jesus, segundo Marcos, no seu capítulo 8, e a partir do versos 34 ao 38, que diz o seguinte. Dá um tempinho para você abrir aí, e poder achar e poder acompanhar, né, essa palavra que é maravilhosa. Amém. E diz assim a palavra de Deus. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois a que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria ao homem pelo resgate de sua alma? Porquanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua glória do seu Pai, com seus santos anjos. Glória a Deus. Palavra boa, palavra que edifica, palavra que mexe com o nosso ser. Meus queridos e queridas, irmãos e irmãs, eu creio que essa mensagem, essa passagem bíblica, ela é uma passagem bíblica conhecida da maioria dos cristãos, da maioria das pessoas. Principalmente esse versículo 34, quando Jesus chama a multidão e os seus discípulos e dá uma ordem ali: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga.
Eu creio que vocês já ouviram várias mensagens, várias pregações, várias ilustrações falando sobre esta temática de tomar a sua cruz. Mas há um confronto para nós hoje, nesses dias de dificuldade, tomar a nossa cruz, pegar a nossa cruz, entender o significado verdadeiro da cruz de Cristo em nossas vidas. E eu quero começar falando, meus irmãos, que esse texto, existe duas condições para lermos a Bíblia. Esse texto nos traz uma revelação poderosíssima. Veja bem, ler a Bíblia, o primeiro ponto é ler a Bíblia para os outros. Esse versículo, a gente às vezes usa para mandar para alguém. A gente quer que alguém leia, a gente quer que essa mensagem toque no coração de alguém, não é verdade? Essa é a primeira opção. Mas nós temos a segunda opção, que é ler a Bíblia para nós mesmos, né? Quantas vezes nós lemos a Bíblia para nós mesmos? Na maioria das vezes, nós queremos ler a Bíblia para os outros, não é verdade? Mas às vezes a gente não quer ler a Bíblia para que ela possa impactar, principalmente essa palavra de pegar a nossa cruz, de negar a si mesmo, de ser discípulo verdadeiro de Jesus. A chamada para o Evangelho não é tão simples assim. Como ele fala aqui, temos que pegar a nossa cruz, tomar a nossa cruz para poder seguir ao Senhor Jesus. No versículo 34, nesse versículo que nós estamos estudando, que nós estamos meditando, que é o versículo 34, que fala de negar, de tomar a cruz, ele traz uma chamada para ser discípulo. Jesus está aí nos chamando para ser discípulos dele. E o que é ser discípulo? O que é ser discípulo? Ser discípulo de um doutor é fácil. Ser discípulo de um médico é fácil. Mas ser discípulo de Jesus, o médico dos médicos, quando ele dá essa ordem aqui, ele dá uma ordem, se alguém quiser. Na verdade, não é uma ordem, é uma opção, se alguém quiser seguir e vir após mim. Tome a sua cruz e siga-me. Na verdade, o significado de cruz, você vai em várias igrejas, né? A identidade das igrejas, né? O símbolo é uma cruz. Quando não é uma cruz, é um peixe, né? Mas o que mais identifica que ali é um templo, que ali é um local de reuniões de cristão, é a cruz. E a cruz também, ela traz na nossa mente algo assim que nos traz agonia, não é verdade? Que nos traz como se fosse um sentimento de dor, de tristeza, de agonia. E muitas das vezes, tem muitas pessoas que dizem assim, que tem qualquer pessoa na sua família que é problemática, aí diz assim, ali é minha cruz. Quantas vezes a gente ouviu isso? Ou até nós mesmos já falamos isso, por ter alguém na nossa família, ou por ter um problema, aí você diz, eu estou carregando essa cruz, aquele problema é a minha cruz. Mas eu quero dizer para você que essa cruz de Cristo, que Ele está dando a opção aqui, se você quiser carregar, se nós quisermos carregarmos essa cruz, não é isso, não é esse sofrimento, não é uma pessoa que nos traz preocupação, não é uma pessoa que nos traz sofrimento, que nos deixa preocupado, que nos deixa agoniado, não é isso. A cruz de Cristo é algo muito mais além do que isso que eu acabei de falar. Se o Evangelho não nos lançar, se o Evangelho não nos incomodar, não é Evangelho. Repetindo, me perdoe aí
Se o evangelho não nos incomodarmos, não é evangelho. Porque a chamada de Cristo para o evangelho, como ele disse aqui, é você tomar sua cruz, negar a si mesmo dia após dia. É todos os dias. Tem um evangelho, eu acredito que é Lucas, que fala: se alguém quiser após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga dia a dia. Todos os dias, não só um dia, não só em vez em quando, mas todos os dias da nossa vida nós temos que negar a nós mesmos. Vou explicar isso mais na frente, essa questão do negar. Todos vocês sabem, né, o que é negar. Mas às vezes a gente parece que fica como esquecido o negar a carne, o negar as emoções, o negar a si mesmo. Aquilo que nos dá prazer, negar aquilo que nos dá alegria às vezes, que satisfaz os desejos da carne. Negar isso. Na maioria das vezes isso é cruz. A cruz que nos incomoda, a cruz que tira a gente de andar com Cristo, de andar num caminho. E esse evangelho ele vem para nós, para nos incomodar, para nos transformar, para nos deixar pessoas melhores, pessoas maduras, pessoas que seguem e é discípulo de Jesus. Nós somos discípulos de Jesus. Você é discípulo de Jesus. Porque você decidiu pegar essa cruz e seguir Ele. E negar a si mesmo todos os dias da sua vida. Mas às vezes, quantas vezes, quantas vezes eu não tenho negado a mim mesmo? Quantas vezes eu tenho cedido? Quantas vezes eu tenho dado vez à carne? Quantas vezes eu tenho dado vez a coisas que não agradam o coração de Deus? Quantas vezes? Ser discípulo de Jesus é negar, ser discípulo de Jesus é matar a carne, ser discípulo de Jesus é andar com Jesus, é ter um relacionamento mais profundo com Jesus, é nesses dias aí buscar mais Ele, ser igual a Ele. A Bíblia fala que para você ser discípulo de alguém, você tem que ser parecido com alguém. E para ser discípulo de Jesus, nós temos que sermos parecidos com Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa mensagem, ela é para mim. Primeiro foi para mim, porque me incomodou muito. E a mensagem do Evangelho, ela incomoda todos os dias. Mas não é um incômodo assim de deixar você triste, não. É um incômodo de quando a gente lê a Bíblia, o Evangelho de Jesus, que é a palavra dele, ela nos deixa mais leve, mais fortalecido. Porque a gente lança fora tudo aquilo que não é do agrado de Deus. Quando a gente lança fora tudo aquilo que não é do agrado de Deus, a gente fica leve, porque nós entendemos pela palavra e pela nossa consciência que nós estamos agradando a Deus, que nós estamos verdadeiramente nos esforçando para sermos discípulos de Jesus. E essa chamada de Jesus aqui, quando ele chama a multidão, você vê que ele não dá essa ordem, não dá essa opção, não só para os apóstolos, para os discípulos. Ele chama a multidão, chama os discípulos, chama os apóstolos e diz: olhe, se você quiser seguir, se você quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, pegue a sua cruz. E não é só uma semana, não é só um mês, não, é todos os dias da nossa vida. Todos os dias nós temos que pegar a nossa cruz e seguir a Jesus Cristo, negando a nós mesmos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero voltar um pouco ao texto, lá no versículo 27, vá comigo no versículo 27 em diante, que nós vamos ver Jesus ali fazendo perguntas aos seus discípulos. E nós vamos ver aqui o que é que Jesus pergunta aos seus discípulos. A partir do 27, ele vai dizer o seguinte: louvado seja o nome do Senhor. Veja bem o que Jesus faz nessa passagem.
nesses textos aqui, no próprio Marcos aí, capítulo 8, do verso 27 ao 33, ele vai chamar o pessoal e vai dizer: e saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia e de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos dizendo, preste atenção nisso aqui: quem diz os homens que eu sou? Olha a pergunta de Jesus. Alguém já perguntou, ou você já perguntou a alguém quem Jesus é? Quem é Jesus para as pessoas? Quem é Jesus para os nossos vizinhos? Quem é Jesus para os nossos familiares que ainda não recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador? Não é cristão ainda? Quem é Jesus? E ele segue. Eles respondem, né? Os apóstolos respondem: João o Batista, e outros, Elias, mais outros, uns dos profetas. E ele lhe disse: olhe, preste atenção agora, o que é que Jesus vai dizer aos seus discípulos: mas vós, quem dizeis que eu sou? Ó, a pergunta de Jesus. Para os homens, o que é que os homens dizem que eu sou? Eles pensam o que de mim? Uns dizem: é João Batista. É Elias que ressuscitou. É um profeta que está aí. Mas para nós, para vocês, ele pergunta: que dizeis que eu sou? Quem eu sou para vocês? Quem eu sou para você, Jailson? Quem eu sou para você, irmão Judásio? Quem eu sou para você, irmã Nilzete? Jesus está perguntando para você, irmão Patrício: quem eu sou para você? Jesus está perguntando para vocês, jovens da PIB: quem eu sou para vocês? Me respondam. E respondendo Pedro ousado, sempre tomava a frente, e Pedro disse: tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Para mim, Jesus é o Cristo. E para as pessoas lá fora, e para aqueles que ainda não receberam, é quem? O que significa Cristo? Quer dizer, tu és ungido, tu és o próprio Deus aqui conosco, tu és o Emanuel. Louvado seja o nome do Senhor, tu és o Cristo, aleluia. E respondendo Pedro disse: tu és o Cristo. E Jesus disse, admoestando-os, para que ninguém dissesse aquilo, falou para Pedro e para os demais, que não era para divulgar aquela mensagem para os outros. E aí ele vai dizendo aqui: e começou a ensinar-lhe que importava que o Filho do Homem padecesse muito. Então, se o Filho do Homem, que é o meu mentor, e eu sou discípulo dele, você também é discípulo dele, ou discípula. Olha o que é que acontece aqui com o mestre. Importa que o Filho do Homem padeça muito, e que fosse rejeitado pelos anciões e principais sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias, aleluia, ressuscitaria. Mas antes de ressuscitar, ele precisava padecer, ele precisou sofrer. Então, o que eu digo para vocês, para mim, para vocês, que a chamada para o Evangelho, o negar-se a si mesmo, significa morrer verdadeiramente para o mundo e viver para Cristo. Aleluia. E ele continua dizendo no 32, e dizia abertamente estas palavras: e Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Olha Pedro, lembra de Pedro que disse que ele era o Cristo? O mesmo Pedro, um gindão, o que tomava frente, o que sempre estava ali mais perto. Ele diz ali que Jesus é o Cristo de Deus, é o ungido de Deus. O mesmo Pedro aqui está aqui querendo atrapalhar o plano. O que é que diz aqui, E dizia abertamente essas palavras, e Pedro, o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas o que é que Jesus vai fazer aqui? Mas ele
virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: olha aquele camarada ungidão, olha como ele está agora, olha o que acontece com Pedro. Ser discípulo de Jesus, eu continuo dizendo, não é tão simples assim. É padecer, é sofrer, porque Jesus está dizendo aqui, que era necessário que o Filho do Homem padecesse, sofresse e morresse. Então, eu entendo que eu também tenho que sofrer. Por isso que eu falei que a chamada do Evangelho é padecer, é sofrer, é negar, é tomar a sua cruz, é ser crucificado todos os dias, é buscar o Senhor todos os dias. Então, é necessário padecer, diferente de alguns evangelhos triunfalistas que tem por aí, que dizem que a chamada do evangelho é você parar de sofrer, é você enricar, é você, não vai ter mais doença. Gente, temos que ser prudentes, somos seres racionais, e principalmente seres espirituais que lêem a Bíblia, e a chamada do evangelho é totalmente o inverso disso aqui, é totalmente o inverso de riqueza. Tudo bem que Deus abençoa, Deus dá, Deus é rico, mas precisamos entender que a chamada de Deus para os seus filhos é padecer, para que depois a gente morra e que depois a gente ressuscite. Não é verdade? É isso que a palavra está dizendo. E ele continua o texto, ele vai falando aqui, o que acontece? E chamando assim a multidão, se alguém quiser vir após mim, fugiu aqui. Vamos lá, vamos voltar aqui esse texto aqui. Aí Jesus aqui pega Pedro. Olha o que Jesus diz aqui, depois que Pedro está ali. Olha Jesus, não, cuida de você, você não vai morrer, não, a gente não quer que você morra e tal. Ali ele estava possesso pelo Satanás, como pelo diabo, Não vamos ter medo de falar essa palavra diabo, não, porque aqui está escrito: retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendeis as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. O homem natural, ele não compreende as coisas espirituais. Pedro estava ali sendo um homem natural, usado pelo Satanás para repreender Jesus, para dizer: não, Jesus, não precisa você sofrer não, se você quiser, você pode não sofrer, você pode não morrer. Mas Jesus diz aqui, é necessário que eu padeça, é necessário que eu passe por dificuldade, é necessário que eu tenha sofrimento, e é necessário que eu morra, porque se eu não passar por isso, vocês não vão viver, porque quando Jesus morre ali na cruz do Calvário, traz vida. O castigo que estava sobre ele nos traz a paz. Se Jesus não sofresse, se Jesus não morresse, se Jesus não padecesse, não teríamos paz. Mas glória a Deus que a palavra de Deus se cumpriu. Jesus veio, padeceu, sofreu, morreu e ressuscitou, e subiu às alturas e está sentado à direita de Todo-Poderoso, dando a devir a julgar vivos e mortos. Ele está no meio de nós, através do seu Espírito, porque Ele ressuscitou, aleluia. Glórias, pois, a Deus. Então, meus irmãos, Cristo só é Cristo se Ele padecer por nós e sofrer e carregar a nossa cruz. Ele carregou a nossa cruz. Ele teve que sofrer. Jesus teve que sofrer. Não tem para onde correr. A chamada para o Evangelho é padecer, porque o Evangelho que não incomoda, o Evangelho de só o favo de mel, porque às vezes nós só estamos querendo ouvir coisas boas, favos de mel, que alegre o nosso ego, que coloque no nosso coração palavras bonitas, mas a parte ali, a parte que incomoda, que são as ordens de Deus, que são os mandamentos de Deus, que é o negar-se a si mesmo, que é não se amoldar com os costumes desse mundo. O apóstolo Paulo, ele vai dizer lá em Romanos 12, não conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento.
temos que sofrer, porque o Evangelho transforma a vida. Ele transformou a minha e continua transformando a minha e a sua vida. Aleluia! Nesse momento, nós vamos estar falando um pouco sobre os tipos de cruz. Rapidamente já vou finalizar essa mensagem. Mas eu precisava trazer essa mensagem. Eu precisava, impelido pelo Espírito Santo, falar aos irmãos agora de dois tipos de levar a cruz. Existem dois tipos. O primeiro é a opção que está lá em Marcos, capítulo 8, verso 34. Negar, é uma opção. Jesus, ele dá a opção para você carregar ou não a cruz. É tanto que ele vai dizer: se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz. Então, essa é um tipo de cruz opcional. E existe outro tipo, que é a forçada. Vamos lá em próprio Marcos, agora no capítulo 15, Marcos 15, vai mais para frente um pouquinho, Marcos 15, versículo 21 e 22, aleluia. Lendo esse texto, eu tive que compartilhar com alguns irmãos, né? A gente sentou, eu tenho alguns irmãos que a gente senta para compartilhar a palavra, tomar um café. E foi maravilhoso compartilhar com os irmãos esse trecho aqui da palavra. Os irmãos já viram falar de um certo homem chamado Simão o Cirineu? Acredito que sim, né? Porque quando você lê a Bíblia, você entende que existe personagens bíblicos. E esse personagem aqui, Simão o Cirineu, ele é um homem, né? Que muitas pessoas pensam que Simão Cirineu e Cirineu é o sobrenome dele. Mas não é. Cirineu é a cidade de origem dele, que fica no continente africano. E provavelmente esse homem, ele era judeu, né? Ele adotou o judaísmo. Não vamos entrar no mérito dessa história porque é muito longa, mas eu quero dizer para vocês que esse homem, ele sai de lá da cidade dele, dessa cidade chamada Cirineu, até chegar em Jerusalém, gira em torno de 1.600 quilômetros. Naquela época, imagine aí, não tinha carro, ele não tinha condições financeiras para vir de camelo. Eu não sei, a Bíblia não relata como ele chegou naquele lugar. Só sei que ele veio, né, tinha as festas lá no Israel, né, tinha 3 festas, e toda pessoa que era judeu teria que participar de pelo menos uma dessas festas, e ele escolhe justamente a festa da Páscoa. E ele sai de lá, não sei quanto tempo ele passou no caminho, só sei que ele chegou num determinado lugar, tomou um banho, vestiu a túnica dele, porque vocês sabem que o ritual da Páscoa naquela época, os rituais nas sinagogas, nos templos, teria que matar um cordeiro, pegava o cordeiro, imolava, pegava a folha de isopo, que era uma folha que absorvia bastante líquido, e jogava esse sangue do cordeiro nas vestes. E você sabe que o sangue do cordeiro purificava o pecado. E esse homem vem para participar e receber essa gota de sangue, para levar para sua família: olha, eu recebi essa gota de sangue, e estamos purificados de todo o nosso pecado, porque o sangue do cordeiro é que purifica pecado. Mas ele entra na rua, todo vestido. Quando ele se depara na esquina, ele entra na rua, ele vê aquela grande multidão, e ele não entende o que é que está acontecendo nesse momento. E aí ele começa, dá licença, começa a ir em direção a Jesus. E ele no momento não conhecia Jesus, ele não sabia ainda que ali era Jesus que estava sendo crucificado. A palavra de Deus diz que Jesus foi interrogado por Pilatos. Depois de ser interrogado, ele é levado a uma sala, e os soldados ali começam a zombar de Jesus, começam a maltratar Jesus, começam a bater em Jesus, e Jesus começa a ficar todo ensanguentado, e esse soldado começa a cuspir no rosto de Jesus, e esse soldado coloca uma coroa de espinho na cabeça de Jesus. E num determinado momento, Jesus é convocado a carregar a cruz. Olhe, Jesus é convocado a carregar a cruz. Jesus começa a carregar a cruz, cansado,
Não sei quanto pesava aquela cruz, mas creio que quem é marceneiro sabe que para fazer uma cruz naquela época, pedaço de madeira, não sei quantos centímetros, mais 2 pedaços de madeira, era pesado. E Jesus vai e começa a carregar aquela cruz em um determinado momento. Jesus cai. Ali a humanidade de Jesus já não aguentava mais, porque ali era Jesus humano. E ali Jesus cai num determinado momento, se ajoelha ali, e os soldados romanos, ele olha para Jesus assim, esse camarada aí não tem condições mais de levar essa cruz. E ele olha para a multidão, alguém vai ter que levar essa cruz. Romano não ia se submeter a levar a cruz, muito menos judeu, não ia. Aí ele olha assim e vê Simão, o Cirineu, um homem vestido de branco, né? Nós estávamos compartilhando ontem, além dele estar de branco, ele era negro, porque ele veio do continente africano. Quando se fala de África, vai dizer que as pessoas que moram na África são de cor negra. E ele, olha, você aí, vai levar a cruz de Jesus. E a Bíblia fala aqui, em Marcos, capítulo 15, 21, vai dizer o seguinte: e constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, que levasse a sua cruz. E levando-no ao lugar do Gogota, que significa, que se traduz por lugar de caveira. Esse homem, Simão Cirineu, ele não entende por que ele tinha que levar aquela cruz, mas ele tinha que obedecer à ordem do soldado. Por isso que eu falei, existem 2 opções. Existe a opção de você querer ou não levar a cruz, é uma opção, se você quiser. E a outra opção, que foi com Simão o Cirineu, de ser forçado a levar essa cruz. E ele estava ali e ele não entendia, na verdade, não estava entendendo o que estava acontecendo naquele momento. Ele veio para participar de uma festa, a festa da Páscoa, aonde ele ia receber ali o sangue do Cordeiro e ia retornar para a sua família e dizer: olha, minha família, eu participei da festa, eu fui alvejado pelo sangue do Cordeiro, trouxe as gotas de sangue do Cordeiro, porque as gotas de sangue do Cordeiro era que purificava pecado naquela época. E aí ele foi forçado a levar essa cruz, e diz a palavra no versículo 21, e constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, que levasse a sua cruz, e levando ao lugar do Gogota, que é traduzido por lugar da caveira. Ele leva a cruz de Jesus. Ele é ordenado a levar a cruz de Jesus. E chega um determinado momento, ele leva a cruz de Jesus até o lugar da crucificação. Ele passa pela via dolorosa. E ele fica ali sem saber, a multidão olhando para ele, porque levar a cruz naquela época, quem levava a cruz, quem era crucificado, era um meliante, era um delinquente, era um assassino. E ele está ali: não, eu não sou assassino, eu apenas vim participar da festa da Páscoa, e estou tendo que carregar essa cruz. E ele chega no lugar, deixa a cruz, e ele vê ali aquele homem ser crucificado. E Jesus é crucificado, e Simão, o Cirineu, ele de parte observa tudo aquilo. Certamente ele entendia as leis, né, do judeu, já tinha lido o Velho Testamento, entendia, mas no momento ali ele ficou como atônico, que ele não estava entendendo o que estava acontecendo, ele não ouviu falar ainda de Jesus, ele não sabia que ali era Jesus que estava sendo crucificado. Para todos os efeitos, era um meliante, era um assassino. E ele vê tudo ali, ele vê Jesus, vê o céu escurecer, ele vê Jesus falar que está consumado, ele ouve a frase de Jesus dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz.
e ele vê Jesus ali crucificado. Ser discípulo de Jesus é carregar a cruz, dia após dia. Ser crucificado, dia após dia. E hoje, nos nossos tempos de hoje, no mundo pós-moderno, aonde nós cristãos estamos dentro das igrejas, estamos cumprindo religiosidade, estamos cumprindo rituais, indo e vindo. Naquela época, eu vou fazer uma pergunta, eu sei que você vai responder e já vou encerrar daqui a pouquinho. Naquela época, você sabe como era que se identificava um cristão daquela época? Qual era a frase que era dada para um cristão daquela época? Eu coloquei aqui, qual era a palavra mais usada para identificar um cristão primitivo? Você sabe? Nós hoje estamos sendo identificados como os crentes. Estamos sendo identificados como religioso. Muitas vezes cumprindo rituais. Mas naquela época, os cristãos primitivos, eles eram identificados como os do caminho. Você já ouviu e você já viu na Bíblia essa expressão, os do caminho. Por que os do caminho? Porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E nós temos que seguir. Se nós somos discípulos de Jesus, temos que andar no caminho. E para andar nesse caminho não é tão simples assim. Temos que negarmos a nós mesmos, as nossas emoções. E eu vou encerrar agora falando no versículo 35 ao 38, que vai falar o seguinte, vamos lá, versículo 35, 38. Ele vai dizer aqui, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Vida, o que é vida? Para nós, o que é vida? A gente costuma falar que nós somos seres de corpo, alma e espírito. E a alma é que é a vida. A alma onde está concentrada as emoções, os sentimentos, os desejos, tudo aquilo que nos traz prazer está concentrada na alma. Então vida é alma. Então ele vai falar aqui, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, se eu estou alimentando a minha vida, se eu estou alimentando os meus desejos, se eu estou alimentando as minhas emoções que não condiz com a palavra de Deus, eu não estou negando a mim mesmo, eu não estou sendo crucificado dia após dia, eu não estou no caminho e estou preservando a minha vida. E a palavra vai dizer que se eu estiver preservando a minha vida, aleluia, misericórdia, eu vou perdê-la. Se eu estiver preservando a minha vida, eu vou perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Se eu estiver negando a mim mesmo, estiver controlando as minhas emoções, estiver controlando os meus sentimentos, estiver no caminho que é Jesus, sendo discípulo de Jesus, caminhando no caminho que é Jesus, aleluia, nós vamos salvar a nossa vida. Vamos salvar a nossa alma, pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a alma? Ou que daria o homem pelo resgate de sua alma? Nada, porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier
na glória de seu Pai com os santos anjos. Como é que eu me envergonho? Como é que eu envergonho o Evangelho quando eu nego ele, quando eu não estou num caminho, quando eu alimento as minhas emoções pecaminosas, quando eu alimento os meus sentimentos, quando eu não estou no caminho, eu não estou alimentando, estou perdendo a minha vida. Mas nós temos um lado bom, aleluia, que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Cristo. Aleluia, você e eu somos a imagem e semelhança de Cristo. Nós temos um lado bom, que é o lado espiritual. Nós podemos mudar, o Evangelho pode mudar a nossa vida. Nós podemos andar no caminho. Nós podemos sim fazer proezas no nome de Jesus, aleluia. Glória, pois, a Deus. Era essa mensagem, meus irmãos, que Deus colocou no meu coração durante esses dias, para trazer para a igreja amada de Cristo, a igreja que avança, a igreja que brilha com o Cordeiro, a igreja que brilha com a luz do mundo que é Jesus, a igreja que anda no caminho da verdade, aleluia. Aleluia, vamos orar, meus irmãos, que Deus abençoe cada um de vocês, abençoe a nossa família, abençoe os nossos familiares, os nossos parentes, e que essa palavra que é viva, que é eficaz, possa transformar e nos incomodar dia após dia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, glórias te damos, ó Deus, pela tua palavra que é viva, que é eficaz. Obrigado, Senhor, por essa palavra que nos impulsiona, essa palavra que nos incomoda, essa palavra que transforma, essa palavra que nos traz vida, essa palavra que faz com que a gente venha mortificar a nossa carne, transformar a nossa vida dia após dia. Pai, nos ajuda, Senhor, porque sem Ti não podemos fazer isso. Carecemos da Tua graça, carecemos da Tua misericórdia. Nos ajuda, Pai, nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Oramos a Ti, ó Deus, e agradecemos ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos, obrigado pela oportunidade de mais uma vez, por misericórdia de Deus, poder transmitir a palavra dEle. Vamos perseverar, vamos continuar no caminho. Eu e você podemos sim continuar no caminho, pedindo a ajuda do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe, Deus faça resplandecer o seu rosto sobre a vida de vocês e traga paz para cada um de nós, em nome de Jesus. Aleluia. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz. Dia após dia, negue-se a si mesmo. Dia após dia, tome a sua cruz. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ainda existe uma cruz pra você carregar. Não se deixe enganar, a porta é estreita, o caminho é árduo pra você trilhar. Não se deixe enganar, ainda existe uma cruz, ainda existe um preço a pagar. Quem achar a sua vida, a perderá. Quem perder sua vida por amor de mim, a encontrará. Dia após dia, negue-se a si mesmo. Dia após dia,
vida por amor de mim a encontrará. Ainda existe uma cruz pra você carregar. Não se deixe enganar, a porta é estreita, o caminho é árduo pra você trilhar. Não se deixe enganar, ainda existe uma cruz, ainda existe um preço a pagar. Ainda existe uma cruz, ainda existe um morrer, ainda existe uma cruz, uma batalha a vencer. Ainda existe uma cruz, ainda existe um morrer, ainda existe uma cruz, uma batalha a vencer.